Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o nosso querido Snag 11, Fiagro da Suno, que vem super bem. Claro que apanha como todos os Fiagros e todos os fundos de uma maneira geral, mas vem super bem, inclusive aumentando o rendimento. Mas vamos lá para o relatório gerencial de dezembro. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, relatório de dezembro, mais um mês acompanhando este Fiagro, dezembro de 24. 11 centavos, pagando 1 centavo a mais. Tem lucro acumulado ainda de 4 centavos, ele estava acho que em 6, se eu não me engano, caiu um pouquinho. Mas assim, pela alocação, e eles explicam isso nesse mês, o fundo provavelmente vai manter esse valor. Dividend yield de 14,16, desde o início 19,90. Cota de fechamento 9,01, cota patrimonial 10,31. Ele teve aumento de cota patrimonial, isso é muito comum em fundos de papel. Vamos pegar aqui quanto que ele está. Stag 11, 9,17. 9,17, 9,01, ele aumentou, subiu um pouquinho o preço, mas mesmo assim continua com um deságio muito grande. 110 mil cotistas, patrimônio 626 milhões. Remuneração da carteira CDI mais 2,87, nada de inadimplência. Aqui que tá, né? O fundo ele tá com PVP de 0,87 até um pouco menos, não, um pouquinho mais hoje, né? Um deságio um pouquinho menor, mas de fato uma carteira saudável e algo que eu sempre falei desde que eu acompanho, já acompanho mais de ano o Snag. E se vocês pegarem os vídeos do começo, quando o mercado estava normal, dificilmente o Snag negocia com deságio. Dificilmente. E ele está com deságio há um bom tempo já. Mostrando que ele foi meio que a reboque dos outros Fiagros. Fundo elevou seu patamar de distribuição, essa aqui é a boa notícia, né? Para 11 centavos. Representa 135 do CDI líquido de R. Fundo adquiriu 27 milhões do CRA Cultura, que é a segunda alocação que a gente falou no mês passado. Eles fecharam a alocação da quarta emissão. Então agora, e teve um aumento que já somado com a alocação desse CRA para 3, acho que foi um CDI mais 5, se eu não me engano, esse CRA Cultura, para CDI mais 3,67. E esse mês eles vão falar sobre o guidance de distribuição. Pessoal, passar rápido aqui pela macro, é bem detalhado aqui, mas como já passou quase um mês em janeiro inteiro, praticamente, então a gente tudo que está aqui já é passado. Estou falando aqui sobre o guidance de distribuição. O Snag sempre priorizou investimentos atrelados ao CDI. Ele tirando a parte de fazenda que ele tem, que ele é um fundo, se a gente for considerar que 10% do PL dele é fazenda, ele é um fundo híbrido, digamos. Mas é claro que 91%, mais de 90% é papel, CRA. E FDIC também, mas é papel. E sempre foi CDI, porque a parte de correção dos aluguéis, né, de reajuste dos aluguéis das fazendas é IPCA. Mas é 91% CDI. Diferentemente de outros Fiagros que tem uma porcentagem de papel e IPCA, mas no caso do Snag foi 100% CDI. Então, o fato dele ter aumentado o carrego foi o que possibilitou, inclusive, eles colocar esse guidance de dividendo. A gente vê aqui, o início do fundo foi 3 e aumentaram o carrego do fundo sem aumentar o risco. Isso é importante. Então eles colocaram aqui o novo guidance de pagamento, aumentou para 11 centavos, a gente vê essas barras aqui, dá a impressão que é um aumento, mas se a gente for ver, aumentou 10%, é bastante coisa. E o guidance dele de 11, a borda inferior 10,5, ou seja, já a borda, no mínimo, eles já vão pagar mais do que pagavam. Se eles pagarem a borda mínima, e a superior 11,5, mantendo aí 11 centavos até o meio do ano, muito legal isso. E na sensibilidade, né, a gente vê que o fundo vem trazendo um baita de um retorno. Se a gente for pegar o quanto que estava a cota hoje mesmo, 9,17, a gente está aqui, né? Mais ou menos aqui. Valorizou um pouquinho em relação ao que estava no final de dezembro, mas mesmo assim continua muito deságio. Ó, spread, taxa de administração, então está dando CDI mais 4,70, 4,50, 4,60, bem longe, né, do patrimonial. Que a performance a gente vê que o fundo despencou lá a partir do final do ano. Que em relação ao CDI, né, baita no retorno, sem aumentar risco. Acho que isso que é importante. A gente vê a evolução do número de cotistas, muito grande.
Patrimônio também aumentando com emissões. Aqui a gente vê a discrepância, né, da cota de mercado e cota patrimonial. Dividend anualizado, quase 16%. A gente vê que mais um mês aí ele gerou mais resultado do que distribuiu. Que a gente pega 8 milhões, distribuiu 6. Mas não, na verdade foi ao contrário. Até hora que eu não entendo muito bem essa DRE deles, porque se ele distribuiu 6 e gerou 8, guardou 2, por que a reserva caiu? Não sei. Meio estranho isso. E agora não tem mais o Tassiano para mandar as perguntas. Mas mesmo assim, continua bem saudável, bem tranquila a carteira. Aqui a carteira do fundo, a gente já viu. Todos os ativos, né? O maior é a parte da Boa Safra, mas é um CRA pulverizado, são muitos devedores que estão aqui dentro. Mas já chegou a ser mais de 70% do PL, hoje está 54%. Era uma das grandes questões que o fundo tem. Ele tem um pouquinho de compromissada, mas aqui eles não colocam o vencimento, né? Eles poderiam colocar o vencimento da compromissada, seria uma boa até para a gente ver se é uma compromissada curta. Aqui, concentração de devedor, Boa Safra 13,7%, bem diversificado o fundo. Aqui a exposição por setor, né? Grande parte é revenda e produtores. Maior concentração é soja. Aqui a avaliação de crédito, que acho que para mim é um dos grandes diferenciais do Snag, é a contratação da Serasa para fazer a avaliação de crédito da carteira. Lembrando que o CRA ele não tem avaliação de rating como um CRI. Então tem que ser ou avaliação interna, como eles já faziam, e aí eles decidiram contratar a Serasa, né, mostrando que a gente tem que ver que a barrinha de novembro tem sempre que estar menor, mas aqui a gente tem que ver os principais, né? Aqui que é o grande problema, a gente vê que ela vem diminuindo, que é a inadimplência, a probabilidade de inadimplência acima de 15%, então a gente vê que tem diminuindo, isso que é importante. Aqui é um pouco de aumento de 10 a 14, isso aqui já é um pouquinho mais de problema, mas na verdade continuamos super saudável, avaliação de risco ESG, e aqui o detalhamento dos ativos. Continua super bem, o Fiagro, o CRA e o KNCA são fundos os Fiagros que estão indo super bem e apanharam foram a reboque aí dos outros Fiagros. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.